Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que, olha, é a pedra fundamental de quase todos os cálculos no mundo dos investimentos. É tipo a régua que a gente usa para medir o valor de todo o resto. Vamos entender de uma vez por todas o que é a tal da taxa livre de risco. Para começar, vamos com uma pergunta que parece bem simples. Se alguém quisesse aplicar dinheiro no lugar mais seguro que existe, mas seguro mesmo, onde seria? É uma boa pergunta para a gente começar a pensar. Pois é, acontece que a resposta não é um produto específico ou um lugar. Na verdade, é uma ideia, um conceito teórico. É a chamada taxa livre de risco. E entender isso é a base para conseguir medir valor e risco em qualquer investimento. Basicamente, a definição de livro é essa. É o retorno que se esperaria de um investimento que tem risco zero. Absolutamente zero. É a garantia total de que se vai receber de volta o dinheiro aplicado e, claro, os juros combinados. E por que essa ideia que é teórica é tão importante assim? Porque ela é o ponto de partida, a base para modelos financeiros super complexos que calculam o preço dos ativos, como o famoso CAPM. Sem ela, seria praticamente impossível calcular o retorno justo para qualquer outro investimento. Mas calma lá. Para alguma coisa ser considerada de verdade livre de risco, não é só ser muito segura. A teoria financeira é bem exigente. Ela impõe duas condições super rigorosas que precisam ser cumpridas. E quais são elas? Primeiro, não pode existir nenhum risco de inadimplência. E segundo, também não pode existir o risco de reinvestimento. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira condição é a mais óbvia, a mais fácil de entender. Sem risco de inadimplência quer dizer que a certeza de que o emissor vai pagar o que deve é de 100%. Em bom português, né? É ter a garantia de que não vai ter calote. Ok, vamos imaginar que o investimento cumpre essa primeira regra. Chega na data do vencimento, o dinheiro é pago certinho. Mas, e depois? O que acontece a partir dali? É aí que entra a segunda condição, que é um pouco mais sutil. Ter risco de reinvestimento zero significa o seguinte: ao final do prazo, seria possível pegar todo aquele dinheiro e reaplicar na mesmíssima coisa com a mesmíssima taxa. Isso é fundamental para conseguir projetar retornos no futuro com segurança, sem ter aquela incerteza de que as taxas vão estar piores lá na frente. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos voltar para o mundo real. E a verdade é que nenhum ativo financeiro cumpre essas duas condições perfeitamente. Por isso, o mercado usa o que a gente chama de aproximações, ou proxies. E claro, algumas são bem melhores do que outras. Olha só, títulos de empresas, por exemplo, são aproximações ruins. Por quê? Porque sempre existe a chance, mesmo que pequena, da empresa quebrar. A poupança também não serve, porque a taxa dela não acompanha de verdade os juros do mercado. Agora, do outro lado, temos aproximações bem mais fortes, os títulos públicos, do governo, e a taxa interbancária. Nesses casos, o risco de calote é tão baixo que é considerado praticamente zero. E mesmo entre as boas aproximações, tem uma que se destaca, que é usada como uma referência máxima para todo o mercado financeiro global. A grande referência mundial para a taxa livre de risco são os títulos do Tesouro Americano. Pela força da economia dos Estados Unidos e o papel do dólar no mundo, esses títulos são vistos como os ativos mais seguros do planeta. E mesmo dentro dos títulos americanos, a escolha da referência certa depende do prazo da análise. Para o curto prazo, o que se usa são as T-bills. Já para projeções de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, a referência passa a ser as T-bonds. Tá bom, depois de toda essa teoria, a pergunta que fica é: por que esse conceito é tão importante para qualquer pessoa que se interessa por finanças? O ponto central é este. A taxa livre de risco é o piso, é o ponto de partida, o retorno mínimo. Qualquer ganho que vier acima dela não é sorte nem mágica. É o prêmio que o mercado paga para quem aceita correr algum tipo de risco. E é essa lógica que ajuda a gente a definir o preço justo de praticamente tudo, de uma ação na bolsa até um projeto de uma nova fábrica. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se até o investimento considerado mais seguro do mundo é, na prática, só uma aproximação de um ideal teórico, o que isso diz sobre a verdadeira natureza do risco? Talvez signifique que risco zero é só uma ideia, e que a verdadeira arte no mundo das finanças é saber como gerenciar o risco que sempre vai existir.